Você precisa crer naquilo que ninguém creu, para você viver aquilo que ninguém nunca viveu. Leia lá comigo. Crer o quê? No que ninguém creu, para viver o que ninguém nunca viveu. Outra vez. Crer no que ninguém nunca creu, Wanderson, para viver o que ninguém nunca viveu. Amém? Irmãos, essa palavra aqui, eu quero que você preste atenção nessa palavra, mas que medite naquilo que Deus vai falar com você. A Bíblia diz que Deus nos chamou para vivermos pela fé. Hebreus 10, 38 diz: o justo viverá pela fé. Quando eu precisar, eu falo aí, vocês põem, tá? O justo vai viver pela fé. Fala comigo: o justo vai viver pela fé. Hebreus 10, 38 fala exatamente sobre isso, Rita. O justo vive pela fé. E diz ainda, Miltinho: se ele recuar, nele não se compraz o coração do Senhor. Então, quando o justo deixa de viver pela fé, e ele recua, ele desiste, ele não se alinha com o coração de Deus. O viver pela fé, Elaine, é viver não pelas evidências, Bárbara. A gente não vive por evidências. 2 Coríntios 5, 7, pode pôr? 2 Coríntios 5, 7, pastora Ana, fala que nós andamos, pastor Renan, não pelo que vemos, mas pela fé. Nós não andamos pela vista, mas nós andamos, Elão, por aquilo que nós cremos. Então, Bárbara, não é algo palpável. A fé você não enxerga, pastora Marlene. A fé você não enxerga. Se você enxergar, Maria Sampaio, já não é mais fé. Fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, Neide, diz que fé é eu ter certeza, Paulinha, das coisas que eu espero. É eu ter convicção, Joãozinho, daquilo que eu não vejo. A fé, ela me traz certeza. A fé não permite eu viver pela insegurança, mas ela me faz viver pela certeza. Uma parábola que Jesus ensinou, uma parábola importante, uma parábola que Jesus ensinou, é a parábola da viúva. Parábola é uma história que Jesus inventava, não é uma história que havia acontecido, mas ele inventava para as pessoas memorizarem o ensino. Lucas 18, não precisa pôr, fala da parábola da viúva que tinha uma causa na justiça. E essa viúva, ela ia ao juiz, e diz a Bíblia, nessa parábola, diz a Bíblia, Rick, que o juiz que estava com a causa nas mãos era um juiz muito duro, muito severo. E ele não ouvia ninguém. Ele era dono da verdade. Ninguém, Selma, podia chegar naquele juiz, porque ele não ouvia ninguém. Não tinha acordo com aquele juiz. Mas aquela viúva não temeu aquele juiz. Então Jesus põe uma figura de um juiz mau. Isso muito raramente, é difícil acontecer. Um juiz julga pela justiça. Mas Jesus criou uma figura de um juiz duro, de um juiz, Adriana, que não temia os homens, não temia Deus. Marcos, esse juiz era duro, severo, na parábola de Jesus. E ele ensina ali, Rafa, que aquela mulher não se importou com isso. Que o juiz fosse o que fosse, ela tinha uma causa para ser julgada. Ela tinha um problema para ser resolvido. Então aquela mulher, ela colocou na mente dela: eu vou resolver meu problema. E de que forma? Eu vou bater na porta do fórum todas as vezes. E a Bíblia diz que de tanto, apesar do juiz, Andréa, ser duro, não ser temente,
ser alguém que era muito difícil de lidar. Ailton, apesar do juiz ser assim, a Bíblia diz na parábola de Jesus que o juiz disse: de tanto essa mulher me importunar, de tanto essa mulher vir para cima de mim, de tanto ela me perturbar, eu vou julgar a causa dela. Então a perseverança daquela mulher fez com que aquele juiz duro julgar. Sabe a água mole e a pedra dura, e a água bate até que a pedra fura, Alice? Você entende? Então, Lucas 18, olha o que Jesus fala no versículo 7. Põe aí para mim, Lucas 18, versículo 7. Jesus fala assim: Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Depois dessa parábola, Jesus, o versículo 1 até o 6, Alessandro, é a parábola. É a parábola, é a história que Jesus inventou, tá? Aí ele fala assim: será que Deus, que é o nosso pai, pastor Marquinhos, será que Deus, que é o nosso pai, pastora Cris, será que Deus, que é o nosso pai, pastor Inair, ele não quer ajudar a gente? Será que Deus não quer abençoar? Jesus, será que Deus não quer fazer justiça aos seus escolhidos? Você que serve, que adora, que trabalha, que procura viver na obediência da palavra, que procura servir ao Senhor, que é o escolhido do Senhor. Não estou falando que você é perfeito, meu lindo. Não estou falando que você é perfeito. Não há igreja perfeita. Não tem igreja que as pessoas sejam perfeitas. Toda igreja tem problemas, porque você é problemático. E eu e você somos cheios de problemas. Será que Deus não quer fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, pastor Odair, de dia o quê? E de noite? Então, Silva Santos, eu tenho uma causa, e Jesus ensinou o seguinte: se você tem uma causa, Jesus está dando um ensinamento aqui. Se você ler o texto lá em cima, o título dessa palavra na Bíblia, escrito assim: uma parábola que Jesus ensinou, Leandra, sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. E nunca desistir. Nunca, Joanita, Vavá, nunca desistir. Então ele fala assim: será que Deus não vai fazer justiça, Marco, aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Olha que diz ainda aqui, Anderson, pastor Anderson: continuará Lúcia, pastora Lúcia, fazendo esperar? Não, eu quero fazer a Lúcia esperar. Eu quero judiar da Lúcia. Eu quero fazer a Marielza esperar. Ela está sofrendo, a Marielza clamando. Não é isso. Não é assim não, pastora Alana. Não é assim que Deus vê. Então, o problema das pessoas é que eles não conhecem, Albertina, quem é Deus. As pessoas não conhecem a palavra. A Bíblia diz assim: você erra por não conhecer a Escritura. Você erra por não conhecer a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. A Bíblia diz que o crente erra por dois motivos, Alessandro. Primeiro, por não conhecer a Escritura, não lê a Bíblia, não conhece promessa, não conhece quem é Deus e não sabe como se relacionar com Deus. E também não conhece o poder de Deus. Será que Deus não quer fazer justiça? Olha o que o Senhor Jesus disse aos seus escolhidos, Evinho, que clamam a Ele de dia e... Quando foi que Deus viu você orando por uma causa? Quando foi a última vez que você pegou uma causa sua e você colocou diante do Senhor e você orou de dia, você orou de noite, você orou de dia, você orou de noite? Quando foi, Sheila, que Deus viu isso em você? Quando foi, Juliano, que Deus viu em você, que você pegou uma causa, que você queria muito uma vitória e você orou de dia e de noite, de dia, de noite, Marina, de dia e de noite? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós somos imediatistas. Nós temos problemas com espera. Nós temos problemas em aguardar. Na geração que nós estamos vivendo, às vezes você vai diante do elevador e você aperta, antigamente não tinha, era tudo escada. Então você aperta o elevador e se o elevador, você fica apertando o botão várias vezes, fica ou não fica? Fica ou não fica? Porque você está impaciente. Você vai na fila do fast food,
onde a comida está sendo rápida, você fica nervoso, porque você tem que esperar alguns minutos, e eles estão apresentando, vai demorar, faz 10 minutos você está ali. Nós estamos vivendo num mundo do imediatismo. Se Deus não der agora, eu largo mão e já desisto. Então fala assim, será que Deus não quer fazer justiça aos seus escolhidos, pastor César, que clamam a Ele de dia e de noite? Fala comigo, de dia, outra vez de dia e de noite. Continuará fazendo esperar. Olha o que diz a Bíblia a teu respeito. Será que Deus está querendo, Tica, fazer mesmo você esperar? Amanda, será que isso? Quero que a Amanda espere. É claro que tudo acontece no tempo de Deus. Olha o versículo 8 agora. Eu digo a vocês que Ele fará justiça. E o que, gente? E o que? Leia, crente. E? Depressa. Fala comigo, Deus tem pressa em me ajudar. Outra vez, levanta a sua mão e fala, Deus, eu te agradeço, porque desde o momento que eu comecei a orar, eu sei que o Senhor tem pressa em me socorrer. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ainda vai encontrar gente que ora por milagres, Ariane? Será que ainda vai encontrar gente no pleno ano 2024, Bezinha, que ainda ora por um Deus de milagres? Será que vai encontrar fé na terra quando Jesus voltar? Será que vai encontrar fé na terra, Gabriel? Dois obstáculos acontecem. Primeiro, eu coloquei aqui. As pessoas viviam pedindo para Jesus um sinal. Mostra um sinal. Mostra um sinal. Tomé pediu um sinal. Elaine, Tomé pediu um sinal. Eu quero ver um sinal. Se eu não ver a marca na mão dele, ele disse, você está feliz porque você viu e você tocou? Bem-aventurados serão aqueles que não vão ver, mas vão acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Duas coisas você tem que ter no teu coração. Thaisa, guarda isso. Tamires também. Para Deus não existe nem difícil. Gênesis diz isso no capítulo 18, quando foi a promessa de Sara, da gravidez dela. E para Deus também, você sabe disso, não foi? E para Deus também não existe impossível. Fala comigo, fala, para o meu Deus não existe nem o difícil e nem o impossível. Fala comigo, nem o difícil e nem o impossível. Quando desce aquele paralítico pelo telhado, e Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, todo mundo começa a murmurar, e Jesus brinca e fala assim, o que para você, o que é mais fácil, que vocês acham que é mais fácil para mim? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? O que é mais fácil, mais difícil para Deus? Dizer ao paralítico, levanta e anda? Dizer ao Lázaro, sai da sepultura? Dizer a Sara, fique grávida? O que é mais fácil para Deus, ou dizer o teu pecado é perdoado? Sabe o que Jesus estava querendo dizer ali, Vandes? Que para Deus pouco importa. Não tem difícil para o Senhor. Diga comigo, não tem difícil para Deus. Mais forte, diga, não há difíceis para o meu Deus. Outra vez diga, para o meu Deus não há difíceis nem impossíveis. Não há dificuldade nem impossibilidade. O paralítico chega carregado e sai carregando a sua cama. Ele chega carregado e ele vai embora carregando. É Deus mudando circunstância. Amém? Mas as pessoas viviam pedindo um sinal. Dá um sinal. O crente não vive de sinal. O crente vai em alto mar, lança a rede num horário impróprio, mas
A palavra do Senhor disse lá no culto: vai lançar rede. E ele volta com os barcos cheios de peixe. O crente não precisa de sinal. O crente não precisa de evidência. Por quê? Porque 2 Coríntios 5,7 diz assim: nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. Fala para o teu irmão: pela fé. A gente cava cisternas e Deus enche de água. A gente arruma as vasilhas e Deus multiplica azeite. A gente rodeia a cidade e Deus derruba as muralhas. A gente pisa na água do Rio Jordão e Deus abre o Rio Jordão. Não há impossíveis para o Senhor. O primeiro obstáculo é as pessoas começarem a olhar e buscar evidência. Eu quero um sinal de que Deus vai fazer. Então Elias começou a orar para chover, Uriel, e ele disse para o rei: vai chover, e pega a tua carruagem e corra, porque está vindo uma chuva poderosa aí. Mas Elias não profetizou isso, Ivonaldo, quando tinha um monte de nuvem no céu. É fácil você falar quando tudo vai bem, mas Deus quer ver você falar quando não tem nenhum sinal. Ele quer ver a sua boca abrir e dizer: vai dar tudo certo em nome de Jesus. Fácil é falar quando está cheio de evidência. Se fosse para falar quando estava cheio de evidência, isso não se chama fé. É por isso que Elias falou para o rei: pode ir. Alguém podia olhar para Elias e falar assim: você está louco, profeta? Como é que você diz para o rei sair, ir numa carruagem, ir embora? Você falou que vai vir uma grande chuva. Mas o crente, quando ora, o Senhor responde. E aí? A oração do crente estremece os montes. Canta aí, crente, ó. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Olha lá. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela chamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Outra vez, o crente quando ora, o Senhor responde. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima. Canta aí, crente, ó, vai. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Porra, o crente é outra coisa, hein? É. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Como é que você vai resolver isso? Você só profetiza. Eu profetizo e vou orar. Eu vou clamar de dia,
e de noite. Porque o meu Deus não mudou. Ele não mudou uma vírgula. Quando Ele vier, Ele vai voltar, vai achar ainda fé na terra. Então por que as pessoas não oram? Porque elas ficam esperando um sinal. O sinal vem, Rick, depois que o Elias começa a orar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, Lisandra. Aí aparece uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Tem muito crente que não está vivendo nada, ele está vivendo dependente da fé dos outros, da oração dos outros. Conhece Deus só de ouvir falar, não tem experiência, não tem testemunho para contar. Ei crente, você precisa crer no que ninguém nunca creu, para viver o que ninguém nunca viveu. Olha só, olha isso aqui. Jabes, ele creu, Milton, no que ninguém nunca creu. Jabes veio de uma família grande com muitos irmãos. Qual é a referência que tem a respeito dos irmãos dele? Não sei, nenhuma. Mas a Bíblia diz que Jabes resolveu clamar, e Jabes invocou o Senhor. Jabes clamou. Ele disse: Deus, muda a minha história. Tanta gente na igreja, pastor, eu gostaria tanto de ajudar mais a obra, eu gostaria tanto de dar uma vida melhor para os meus filhos, eu gostaria tanto de Deus, de eu poder, pastor, ter uma vida melhor, ter uma comida melhor, uma roupa melhor. Eu gostaria tanto, pastor, se eu tivesse, mas eu poderia ajudar. Mas será que Deus não quer dar para você? Será que Deus não quer te dar, crente? Mas você começa a olhar e pensar assim: mas eu não mereço. O teu inimigo tem falado com você, Júlia: você não merece, Júlia. Ele tem falado para você, Cleusa: você não merece, Cleusa. O teu inimigo tem falado com você, Aline: você não merece. E ele está certo. Diga para o teu irmão: ele está certo. Fala aí, o inimigo está certo. Fala assim: eu não mereço, mas o que eu tenho em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32 diz que, fala comigo, é de graça. Fala comigo, é de graça. Põe uma outra versão que fala assim: é de graça. Aquele que não poupou seu único filho. Aí alguém diz: o melhor de Deus ainda está por vir, mas o melhor de Deus já veio. Fala comigo, o melhor de Deus já veio. Deus não tem nada melhor do que Jesus, porque com Ele vem todas as coisas. Fala comigo, Jesus é o melhor de Deus. Fala assim: visto que Ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Quando você vai orar, o teu inimigo começa a te afrontar dizendo assim: você não merece. E aí você recua, e aí você perde, porque você não entende como é que funciona Deus. Sabe como é que chama o trono de Deus? O trono de Deus tem um nome. Alguém aqui sabe como é que é o nome do trono de Deus? Ganha um carro. A Deise dá o carro. Alguém aqui sabe como é que chama o trono de Deus? Fala assim: o trono de Deus, diga, se chama, fala, trono da graça. Laodicena, olha o nome do trono de Deus. Fala comigo, trono da graça. Outra vez, fala, trono da graça. Então não é o trono do mérito, não é o trono daquilo que eu mereço, não. Um dia uma pessoa fala assim: não, porque eu mereço. Eu falei: para, você não merece, nós não merecemos. Então o inimigo começa a te confundir a sua mente e dizer: você não merece, pastora Marlene, pastor Abel, você não merece. E você fala: é verdade, mas o trono do meu Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 15, se chama o trono
da graça. Olha o que diz em Hebreus 4,15, meus amados. Olha que lindo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas o quê? Do nosso o quê? Deus sabe que você não é Mulher Maravilha, tá? Deus sabe que você não é o Superman. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus conhece as nossas fraquezas. Eu sou uma pessoa de oração. Mentira, é nada. Ninguém é. Deus sabe que a gente às vezes não ora quando deveria orar. Deus sabe das nossas fraquezas. Mas nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Ele não espera que você seja super-homem. Ele não espera que você seja uma Mulher Maravilha. A Bíblia diz assim, o nosso sumo sacerdote, quem é o nosso sumo sacerdote? Fala o nome dele, é Jesus. Fala mais forte, Jesus. Fecha os olhos, repita esse nome, fala Jesus. Outra vez, Jesus. Fala, Ele está aqui. Fecha os olhos, fala assim para Ele: eu sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Fala para o Senhor, fecha os olhos e diga para Ele: a minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Você entende? Você não tem nada. Tudo é dele. Quando Davi lá em 1 Crônicas, não precisa pôr, ele estava juntando ofertas para construir o templo. Ele fez uma oração tão poderosa. Ele disse: Senhor, nós não temos nada para te dar, porque nós recebemos da sua mão, e da sua mão nós te devolvemos. Então Deus quer, porque o que você precisa está na mão do Senhor. A oferta que você quer dar na igreja, a vida melhor que você quer dar para os seus filhos, a sua vida vitoriosa, ela está na fonte chamada Jesus. Ele é a fonte de todos os milagres. Ele não poupou o seu próprio filho, mas Ele o entregou por todos nós. É isso que Davi estava reconhecendo: Senhor, eu reconheço a sua soberania, eu reconheço que o Senhor é dono do ouro e de toda a prata. Se você ler 1 Crônica 29, depois da sua casa, você vai entender que Davi estava falando: Senhor, eu sei que a riqueza é sua, eu sei que o Senhor eleva quem o Senhor quiser elevar, eu sei que o Senhor promove quem o Senhor quiser promover, eu sei que o Senhor enriquece quem o Senhor quiser enriquecer. Mas por que não acontece? Porque o grande problema é que haverá fé na terra ainda. Será que tem crentes dentro dessa igreja que ainda acredita no Deus que ainda responde orações? Então os seus filhos estão padecendo porque você parou, você desistiu de orar. Porque o inimigo disse: você não merece, você é um pecador. É verdade, mas ele esqueceu que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Há uma palavra que diz: ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão, diga assim, mais alvo que a neve serei. O diabo diz: você não pode ser pecador. E você diz: é verdade, mas o sangue de Jesus me torna mais alvo que a neve. E ele diz: você não merece. Você diz: é verdade, mas o trono de Deus não se chama o trono dos méritos. Hebreus 4,15. Nós não temos um sumo sacerdote, Arlindo, Renan, que não possa se compadecer das nossas fraquezas.
Mas temos alguém, o nosso sumo sacerdote esteve aqui no nosso meio, Alessandro. Ele esteve aqui, ele andou entre nós. Nós temos alguém que a nossa semelhança passou por todo tipo de tentação, passou por tudo. Aonde você caiu, ele nunca caiu. Aonde você falhou, Renan, ele nunca falhou. Nas tentações, Aline, que você caiu, ele não caiu. Miltinho, ele foi tentado igualzinho você caiu, ele não caiu. Ele não caiu aonde eu caí. Ele foi tentado, ainda que sem pecado. Ele diz: eu sei as suas fraquezas. Não adianta você vir com uma oração muito bonita para o meu lado, porque eu te conheço. Eu só quero que você venha a mim. Eu só quero que você venha a mim. Não precisa criar protocolos. Eu já sei quem você é. Aí você vem. Ele disse: todos os que estão cansados, todos que estão sobrecarregados. Está difícil, irmão. Ele diz: venha a mim. Eu só quero que você venha. Como aquela canção que você canta, que fala sobre você vir sem necessidade de protocolos. O nome dele, que vocês dizem isso, lembra isso? Você está entendendo? Aí você começa a achar que o trono de Deus é o trono dos méritos. Aí você não ora porque você sabe que você não merece. Mas aqui diz, Vanessa, olha o versículo 16. Assim, porque nós temos um sumo sacerdote que nos ama tanto, vamos nos aproximar no trono. Como é que chama o trono dele ali, gente? Trono do quê? Com toda o quê? Com toda a confiança. Coloca tudo, com toda a sua confiança. Confia. Quando eu vim para essa cidade, eu vim para ficar 3 meses. Uma palavra de Carmelita. Carmelita me abordou no hotel e disse: Deus vai te honrar muito nessa cidade. Deus vai te abençoar muito. Eu era um menino que veio, tinha uma família simples. Minha mãe está lá assistindo o culto. Quantas pessoas sonharam em ser vereador aqui na cidade e nunca foram? Quantas pessoas desde sonharam em ser prefeito da cidade nunca foi? Nunca foram. Sabe qual a diferença? Eu nunca, Anderson, na minha vida, eu me julguei merecedor de coisa alguma. Mas eu nunca fui bobo, Lúcia, de falar assim: porque eu não mereço, eu não vou orar. Não, eu conheço a palavra, Aracélis. Pastor Aracélis, eu conheço a palavra, e a palavra me ensina que o trono de Deus chama o trono da graça. Sabe como é que eu oro? Eu oro igual, não fariseu, igual o publicano. Eu choro, Ana Rita, e eu digo: Senhor, tem misericórdia desse miserável pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Eu sou um miserável pecador mesmo. Eu sou um pecador em busca de constante arrependimento. Eu choro os meus pecados, mas eu não deixo de pedir para o Senhor. Eu não deixo. Eu não fico colocando, eu não estou bem, eu não vou. Não, meu irmão, Ele é o nosso Pai. Ele te mandou não orar nosso Deus, mas Ele mandou você orar Pai Nosso. Ele te mandou chamar de Pai. Será que você como pai sabe dar coisas boas para os seus filhos? Será que você como pai compreende as fraquezas dos seus filhos? Será que você como pai entende que às vezes os seus filhos não merecem, mas você tem um coração quebrantado? E ele diz: eu sei que você é mau pra caramba, e você sabe cuidar dos seus filhos, e quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem.
Mas o inimigo pressiona a nossa cabeça. Ele diz para você: você não merece. E você diz: é verdade. Aí você vai dizer: mas eu estou aqui, Senhor. Aí você vai dizer: eu estou vindo à tua presença, porque o seu trono não é o trono de quem merece, mas é o trono de quem precisa. É o trono de quem chora. É o trono de quem se humilha. É o trono de quem vem buscar graça. É o trono de quem reconhece: Albertina, não sou merecedor, mas Ele é fiel. Diga: Ele é fiel. Diga: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Pronto. Não é o trono na Rita de quem é merecedor. Faz a fila de quem merece alguma coisa. Aí eu saio da fila porque eu não mereço. Não. O trono do meu Deus é o trono orial de quem precisa, de quem confia no amor e na misericórdia do Senhor. É o trono de quem acredita que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É o trono daqueles que se aproximam dEle, como o publicano que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Não sou digno de levantar os meus olhos. Quem saiu edificado da igreja foi o fariseu, foi o publicano. É claro que foi o publicano. O publicano alcança mais graça. Eu sou um publicano, pecador miserável, mas eu não largo da ponta do altar, Wanderson, por nada, porque eu sei que haverá misericórdia. O crente, quando ora, o Senhor responde, meu irmão. Responde. Eu posso estar um caco velho, mas eu não vou me afastar. Eu vou ficar escondendo igual Adão. Adão, porque você comeu do fruto, eu vou me ficar escondendo de Deus. Que tolice eu querer esconder. Eu vou fugir da igreja porque eu errei. Porque eu falei, porque eu sou fraco. Não, eu vou correr mais para o altar do Senhor. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou um miserável pecador, mas não me lances fora da tua presença. Eu não vou ficar como um filho pródigo, comendo comida de porco. Eu vou voltar para a casa do Pai. Diga assim: eu vou voltar para a casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do crente. O diabo convenceu você a ficar comendo comida de porco, enquanto na casa do teu pai, Deus quer que você volte. Deus quer que você venha de volta. Deus quer que você volte. Volte a confiar, volte a orar, volte a chorar. Sabe por que Davi foi quem ele foi? Porque ele creu, pastor Alana, no que ninguém nunca creu. E com isso, Wanderson, ele disse: eu vou derrubar o gigante. Ninguém ali se acreditava que pudesse derrubar o gigante. Aquele que ninguém nunca creu, pastor Abel, Davi creu. Ele creu, pastora Cris, Davi creu no que os outros não criam. Ele disse: esse gigante eu vou derrubar. Quem é ele? Sabe por que Jabes teve uma vida diferente? E a Bíblia diz que ele foi mais ilustre que os seus irmãos, porque ele creu no que ninguém nunca creu. Não há referência na Bíblia, Silva Santos, que os irmãos de Jabes tenham sido muitíssimo abençoados, que os irmãos de Jabes tenham alargado as suas conquistas, as suas fronteiras. Não há referência na Bíblia, Ana,
que os irmãos de Jabes tenham visto o braço do Senhor com eles, que eles foram livres de todo mal. Mas a Bíblia diz: e foi Jabes ilustre, mais honrado, mais abençoado do que todos os seus irmãos. O que foi que Jabes fez de bom? Nada. Ele apenas foi lá como um publicano e ele invocou ao Senhor. Está cheio de crente nas igrejas, religiosos, que ficam colocando os seus méritos e a sua religiosidade, olhando e julgando um ao outro, e não olha para si, e quando olha sabe que não merece, então não se aproxima do trono da graça. E Deus está falando: arranca a sua religiosidade e faça como Jabes, creia no que ninguém nunca creu. E tudo quanto pedirdes em oração, o que ele disse? Crendo o quê? O quê, gente? E tudo, fala comigo, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo o recebereis. Sabe por que Salomão foi quem ele foi? Quem teve coragem, Gilson, de pedir tanta sabedoria quanto ele pediu? Por que ninguém nunca na terra recebeu tanta sabedoria? Porque ele foi ousado. Salomão era alguém perfeito? Não, era alguém que confiou e disse: eu quero sabedoria. Foi o homem mais sábio da face da terra. E Abraão? Alguém pode estar falando: pastor, você não leu o texto de Abraão. Eu só estou mencionando, eu estou encerrando. Mas o texto desse tema aqui está ali, ó, em Gênesis 13, 14, 18. Quando Ló se separou de Abraão, e o Senhor disse para Abraão: levanta os seus olhos e vê. Para Deus fazer, você tem que enxergar onde ninguém enxerga. Fala para o teu irmão assim: levanta os seus olhos. Mas fala mesmo, fala para ele: levanta os seus olhos. Fala: Deus está falando com você, levanta os seus olhos e vê. O Senhor disse para Abraão: percorre a terra no seu comprimento, percorre a terra na sua largura, tudo que você conseguir enxergar, eu te darei. E eu encerro com a história de Abraão, Romanos capítulo 4, olha o versículo 16. Nesse mês desse texto aí, nesse texto até o 21, nesse texto, quem já ouviu falar que Deus traz à existência aquilo que não existe? Levanta a mão. Levanta a mão quem já ouviu falar que Deus traz à existência aquilo que não existe. Quem? Tem gente assim, sim ou não? Isso é verdade ou isso é mentira? É bíblico ou é só pregação? Fala comigo, é bíblico. Sabe por que Abraão foi quem foi, André? Sabe por quê? Porque ele creu, Arlindo, que Deus traz existência àquilo que não existe. Olha esse trecho. A promessa vem da onde? Vem da, para que seja de acordo com a, não é com o mérito. Aprenda que você só não recebe as coisas. Eu falei para algumas pessoas: sabe por que eu recebo mais do que vocês? Enquanto você se encolhe, eu não me encolho. Aninha, eu não me encolho. Eu não me importo, eu sei, Tamires, que eu não sou perfeito. É claro que eu me esforço para obedecer. A obediência se faz necessária. É claro que a obediência é um requisito muito importante. Mas nós não somos perfeitos. Mas nem por isso, Elaine, eu vou me encolher. Nem por isso eu vou ficar num quarto da depressão. Nem por isso eu vou deixar de clamar. Algumas pessoas podem falar: o que você tem? Esses dias a minha filha falou: pai, para você as portas se abrem,
Falei a verdade. Eu sou aquele para quem as portas se abrem. Jesus é a minha verdade e a minha vida é um milagre. Eu sou aquele, é isso aí, pastor João, que não conhece o difícil. Por quê? Meu Deus é o Deus do impossível. Eu vivo de glória em glória. Quer aprender? Diga assim: eu sou aquele para quem as portas se abrem. Para quem as portas se abrem. Diga: Jesus é a minha verdade. Jesus é minha verdade. Proclama isso, olha. E a minha vida é um milagre. Eu sou aquele que não conhece o difícil. Que não conhece o difícil. Digo: meu Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Diga: eu vivo de glória em glória. Eu vivo de glória em glória. Eu vou na fonte, irmãos. Eu vou na fonte. Se eu quero dar oferta maior na igreja, se eu quero cuidar melhor das minhas filhas, eu vou na fonte. Eu não fico na preguiça. Todo dia de manhã, de madrugada, estou orando, levantando. Oro meio-dia, oro agora que der. Levanta na madrugada. Você fala: o que o pastor está fazendo acordado 5 horas da manhã, já mandando mensagem para todo mundo? Irmão, eu estou indo na fonte. 5 horas da manhã, estou fazendo o que, pastor Lacerda? Estou chorando, pastor Nair. Estou fazendo o que, pastor Luz? Estou chorando. Chorando por quê? Estou dizendo: Senhor, tem misericórdia desse miserável pecador, esse publicano que está aqui. Mas eu preciso. Para onde irei eu, se só Ele tem as palavras da vida eterna? Para onde? Eu vou recuar? Eu vou fazer igual Adão? Eu vou pegar uma folha, eu vou tampar aqui, vou me esconder? Eu digo para Ele: Senhor, estou pelado, estou nu, estou miserável pecador, me ajuda, lança. Sabe o que eu falo constantemente? Senhor, pega todos os meus pecados, Senhor, faz um pacote e manda para uma distância que nunca mais eles lembram o endereço de volta. Mas eu peço, Albertina, como eu peço: eu sou aquele. Diga: para quem as portas se abrem. Diga: Jesus é a minha verdade. Fala aí. Jesus é minha verdade. A minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Diga: eu sou aquele. Eu sou aquele que não conhece o difícil. Que não conhece o difícil. Meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus é Deus do impossível. Diga: eu vivo de glória em glória. Eu vivo de glória em glória. Crente tem que orar. Crente tem que invadir o impossível. Crente tem que crer no que ninguém creu, para viver o que ninguém nunca viveu. Crente tem que crer que Deus faz chover. Crente tem que arrumar a vasilha para Deus encher de azeite. Crente tem que rodear as muralhas para Deus derrubar as muralhas. Ou você é crente, meu irmão, ou você não é. Crente tem que crer. É isso que é o teu nome. O trono é o trono da graça. E diz lá no versículo 16 que eu estava lendo: venha com confiança. Fala comigo: com confiança. Eu vou: Senhor, eu estou me chegando aqui, mas o Senhor sabe que eu sou pecador. Ele fala: já sei, já te conheço, não é novidade nenhuma para mim. Chora, crente. Chora mais um pouco. Molha o teu rosto, não é fácil, mais breve vem, quem sabe agora. Vai, Joel. Veja o anjo descendo nas mãos, a benção trazendo, ele veio te entregar essa vitória. Deixa de preguiça, crente.
Deixa de ficar olhando para os seus defeitos. Enquanto você fica olhando os seus defeitos, os seus filhos ficam perecendo. Você fica perecendo nessa terra e você fala: Deus, por que o Senhor deu para um monte de gente? Por que muitos viveram uma prosperidade eu não vivi? Viveu porque acreditou mais em Deus do que você. Aí a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Só isso no versículo 10. Aí você é dizimista e traz o teu dízimo, porque é princípio de obediência e honra. Aí você fala: mas tem promessa. Fala comigo: tem promessa. Fala pro teu irmão, fala: tem promessa para quem é dizimista. E o que diz a Bíblia? E depois faça prova de mim, porque eu, o Senhor dos exércitos, vou abrir janelas lá do céu para você, e vou colocar na sua mão tantas bênçãos, que você não vai ter lugar para guardar tudo o que eu vou te dar. Meu Deus, pastor, isso está na Bíblia? Está, crente, mas você só lembra trazer todos os dízimos. A parte B, que é a mais gostosa, você perde. Faz prova: Senhor, meu dízimo, minha fidelidade, minha oferta já foram para o altar. Deus, abre as janelas dos céus, abre as janelas dos céus, o tempo todo, irmão, na madrugada. Se você for lá no meu quarto, eu estou orando, Fernando: Senhor, abre as janelas dos céus. Eu quero viver o milagre que Deus tem para a minha vida. Você quer viver? Amém? Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Você quer crer no que ninguém nunca creu? Quantos aqui querem crer no que ninguém nunca creu? Sabe o que eu não olho? Eu não olho para o sinal, Wanderson. Eu não olho, Albertina. Quando eu disse: você é prefeito dessa cidade, alguém podia falar: você? E Deus faz ou não faz? Faz. Ano 2003, Rick, fui para Brasília. Eu, Lindivaldo, Edson e Estela de Guape. Falecido Zé do Iraque falou: leve o irmão, me chamava de irmão. Estou em Brasília, passa um crioulo com um taxizinho levando nós para o aeroporto. Um crioulo, mais crioulo que o Anderson ainda. O Anderson ainda é moreno claro. Crente reteté de Jeová, num táxi amarelo, nós entramos. Esse moço começa a falar em línguas, de chorar dentro do carro, e orando dentro daquele carro, levou nós para o aeroporto. E eu estou quieto olhando, olhei para o Lindivaldo olhando assim, falou assim para mim: doutor João, ele é crente? Eu falei: é. Paramos no aeroporto. Esse cara me vira, sai do carro e começa a falar em língua estranha. Nunca aconteceu. Olha para mim e diz assim: diz o Senhor, o meu Deus manda te dizer: prepara-te, grande honra trarei sobre a tua vida, servo meu. E ele falou assim: te farei prefeito e te farei voltar nessa cidade, mas será no meu tempo. Eita, será que tem prefeitos aqui, deputados aqui, vereadores aqui, governadores aqui? Será que tem gente que vai viver o melhor do Senhor? Será que tem gente que ainda acredita que Deus pode abrir janelas nos céus?
Você promete que você vai viver uma vida diferente daqui para frente. Você promete que você vai rasgar o céu. Vai rasgar o céu. Ele foi com Daniel. Natália, ele foi com Daniel. Ele foi com Daniel. Você promete que você vai mudar a sua vida a partir de hoje. Você promete diante de Deus que a partir de hoje você vai clamar de dia e de noite, que você vai rasgar o céu, vai dizer: Senhor, Senhor, sabe, irmão, o véu do santuário já foi aberto, a fonte já existe, o Senhor já abriu o caminho, e Ele manda ir a Ele. Ele diz: clama a mim, eu te responderei, eu vou te dar coisas grandes e coisas ocultas que você nunca conheceu. Basta você crer no que ninguém nunca creu, para você viver o que ninguém nunca viveu.